Boa noite a todos. Bom, enquanto o Alex falava, eu fiquei pensando e tive assim a ideia, como os espíritos, eles têm uma sincronia e uma perfeição nos seus atos que é impressionante. Joana de Ângeles nos mostra os problemas de quando não alcançamos a reforma íntima. E assim como é o título da minha palestra, Santo Agostinho, ele vai mostrar a solução para conseguirmos a nossa reforma íntima. E como conseguirmos aos poucos, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Iniciaremos essa noite narrando um conto que está no livro Luz Acima, e esse conto chama-se Recordando o Filósofo, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Irmão X. E conta-se assim: Epicteto era um escravo filósofo da antiguidade e revia o seu amigo chamado Lisandro, esse que vinha de Epafrodito precipitadamente para Roma. Tinha saído desse lugar em sentido a Roma. E ao encontrar Epicteto, Lisandro pergunta para o mesmo: não estás feliz, meu amigo? Não estás sentindo júbilo de me ver dessa transferência? Epicteto o olhou e indagou: o que pretendes, Lisandro? E ele responde, sem medo, sem titubear: eu pretendo ter uma viagem maravilhosa, ter o esplendor e ver o esplendor da cidade imperial, a honra de ouvir os tribunos célebres, a contemplação dos espetáculos faustosos e, quem sabe, o destaque entre os patrícios dominadores. O amigo, que estava lhe escutando, perguntou-lhe: fazes longa e jornada pessoal que te satisfaça a ambição. No entanto, o que fazes para modificar opiniões e melhorar sentimentos? Lisandro, um tanto quanto assustado, continuou inquieto sem saber o que o amigo pretendia com aquela pergunta. E Epicteto, como um filósofo, continua: procuras ambiente diverso, todavia, em que idade tentastes a própria renovação? Odeias sempre que te ferem, reages quando te insultam, justificas-te apressadamente quando te acusam. Desejas o esplendor da cidade dos Césares, mas não acendeste ainda a mais humilde candeia dentro de ti. Queres o júbilo de escutar oradores famosos, porém jamais consultastes alguém sobre os recursos que te façam melhorar. Buscas espetáculos extravagantes que encham os olhos da carne. Sonhas figurar entre os que dominam, mas ainda não tem o comando da própria existência. Lisandro, enraivado, avermelhado, porque não esperava que o amigo dissesse todas aquelas verdades, o diz: no entanto, eu agora sou livre. E Epicteto sorri e termina a falar: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Dessa forma, ao término desse conto, podemos perceber que muitas vezes estamos como Lisandro e, como nos falou o amigo Alex, à margem das nossas emoções, sem vivenciá-las, sem conhecê-las profundamente, deixando sempre para depois a busca da nossa reforma íntima. Porque, como começou a falar Alex, é muito fácil, como nos mostra a tecnologia e o mundo moderno, e em busca desses tesouros terrestres que só nos enchem a alma, que só nos enchem os olhos da carne. E como achamos, quando temos todos esses tesouros, achamos que temos a independência. Mas que independência é essa? Será que a independência, como o filho pródigo fez, que foi atrás, pediu ao pai a sua herança, foi atrás dos tesouros terrestres e depois viu que não era essa a independência. Era uma independência falsa,
imatura quando colhemos frutos verdes. E dessa forma, para verdadeiramente alcançarmos a independência verdadeira, a independência essa que vai seguir na vida eterna, precisamos, sem medo, procurar os nossos tesouros internos. Esses, ao serem achados, verificados e analisados dentro do nosso ser, precisam ser aperfeiçoados, lapidados. E esse lapidamento precisa ser diário, feito continuamente. Isso porque existe o tempo certo para alcançarmos essa independência verdadeira. É como colhermos frutos maduros. Para colhermos frutos maduros, devemos esperar um tempo necessário para isto. Assim também se faz com o nosso processo de iluminação interior. Existe o tempo certo para isso, porém, o tempo certo chegado só é alcançado quando fazemos diariamente, continuamente, progressivamente. Sendo assim, Santo Agostinho, ele vai nos mostrar qual é a peça, qual é o modelo, qual é o meio que conseguimos encontrar esses nossos tesouros internos. E o meio que se faz, que ele mostra, é a consciência. A consciência é a grande auxiliadora dos nossos tesouros internos. É a grande auxiliadora mostrando quais são as nossas falhas e os nossos equívocos. Sendo assim, assim como fez Epicteto a Lisandro, através de perguntas claras, perguntas simples, assim se faz o processo consciencial, fazendo-nos perguntas ao nosso íntimo. De forma que a nossa consciência, ela é divina e irrepreensível, serena, sempre replica-nos quando é necessário e nos diz, assim como disse Epicteto: tu achas que tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Isso porque podemos fingir e achar que nós nos iluminamos e que fizemos esse processo de reforma íntima. Mas não, uma hora estaremos perdidos dentro das nossas próprias emoções. Assim, Santo Agostinho é o modelo, é o guia, porque claro, vivo, rico e imutável, responde à pergunta 919A do Livro dos Espíritos. Pergunta essa, que é um roteiro completo, vivo, e que o mesmo tem autoridade moral para apresentá-la. E nós devemos estudá-la e tentá-la vivenciar. Nessa noite, vamos estudar cada tópico dessa resposta. Só que antes de estudarmos, começarmos a estudar os tópicos em si, precisamos pensar que essa resposta não é uma fórmula mágica, que só os espíritos superiores podem alcançá-la. Não, é uma fórmula prática, é uma fórmula que é palpável ao nosso dia a dia, que podemos e devemos nos basear e seguir. De forma que essa viagem interior para nos conhecer, o processo consciencial de iluminação interior, não vai se dar do dia para a noite. É um processo que levará vários dias e várias noites para acontecer. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém chega na casa espírita e se diz: agora eu sou perfeito, eu sou bom, eu sei o caminho da caridade. Não, ninguém faz isso. É um processo contínuo, gradual, de aperfeiçoamento e de melhoramento das nossas ações imperfeitas, das nossas ações equivocadas. De forma que o primeiro conselho de Santo Agostinho é o que ele diz que, ao fim do dia, faze o exame de consciência, de forma que perguntas-te se faltastes com alguém e se deste motivo para alguém se queixar de ti.
Pode ser um pouco simples, um pouco assim, não, mas poderíamos pensar, eu já faço isso, no dia a dia, durante as minhas preces, eu me pergunto se eu machuquei aquele meu amigo ou não. É bem mais profundo do que isso. É vivenciar e detectar os nossos erros, as nossas falhas, aquela que nem podemos ver, fingimos que não vemos, para livrar a nossa consciência. E se começarmos a tentar fazer, a tentar nos melhorar, iremos perceber que essas respostas, assim como fez Epicteto a Lisandro, através de perguntas claras e simples, essas respostas virão na nossa mente, porque Deus sempre nos assistirá. Os nossos guias e mentores sempre estão ao nosso lado a nos mostrar o caminho certo a se seguir. O segundo conselho que Santo Agostinho nos mostra é que talvez esse seja um dos mais fáceis para que possamos visualizar. Isso porque ele nos diz: quando estivermos indecisos sobre o valor de uma ação realizada por nós, coloquemos essa mesma ação sendo realizada por outro e assim qualificaremos a mesma. É muito simples, é só pensarmos. Eu hoje falei mal a alguém, mas eu tive motivo. Eu estava cansada, eu tinha arrumado a casa, tinha lavado uma pilha de louça, tinha feito isso e aquilo. Então era justificável. Aquela pessoa ela tem que me entender. Eu tenho uma vida muito pesada. Mas se pararmos para pensar, e se fosse aquela pessoa lhe criticando, o que é que você ia pensar? Que ela teve uma rotina pesada? Você iria desculpá-la? Provavelmente não. Porque temos a mania de acusarmos primeiro o outro e não olharmos para nós. E é isso que Santo Agostinho quer nos mostrar. Olhemos primeiro para os nossos equívocos, ao invés de julgarmos e jogarmos anátemas aos outros. Isso porque queremos sempre livrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nunca queremos assumir que estamos errados, que falhamos, porque usamos do nosso alto amor e do nosso desculpismo para livrar a nossa consciência da culpa. Porque a consciência, ela vai acusar de quando erramos. Mas livramos-nos, usamos das desculpas diárias, da rotina pesada, para livrar aquele ato falho que fizemos no nosso dia a dia. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos aconselha e ele reforça a ideia de Santo Agostinho. E nos diz no livro Amanhecer de uma Nova Era, que é sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si os conselhos que vertem do alto, ao invés de transferir para seu próximo. Se verdadeiramente fizéssemos isso, evitaríamos no nosso dia a dia muitas desavenças, muitos climas de brigas e críticas, porque primeiro olharíamos para nós, olharíamos para os nossos erros. E isso acontece rotineiramente no Evangelho no Lar, na casa espírita, quando abre-se uma mensagem, o que primeiro se pensa? Essa mensagem dá certinho para aquele meu irmão, para aquele meu colega, para aquela pessoa. E nunca pensa se essa mensagem dá certinho para mim. Assim sendo, o terceiro conselho dado por Santo Agostinho na sua resposta diz que essa também é muito palpável no nosso dia a dia. Nos diz que procurai também saber o que pensam os outros e não desprezai a opinião dos vossos inimigos. Primeiro, devemos pensar a palavra inimigos como pessoas do nosso convívio, a qual temos uma dificuldade de relacionamento. E todos nós temos e conhecemos pessoas assim.
E por que será que temos essas pessoas do nosso lado? É porque Deus quer o nosso mal? É porque jogamos pedra na cruz e merecemos estar com aquela pessoa toda hora do nosso lado? Não. É porque essas pessoas têm personalidades parecidas com a nossa, porém opiniões diferentes à nossa. E aí, se deixarmos novamente o egoísmo e o orgulho de lado, veremos que nós nunca estamos certos. Nós sempre temos que pensar no outro, pensar o que fazemos, o que falamos e respeitar a crítica que vem do nosso amigo. Por mais que achemos que ele não é o nosso amigo, que ele não é o nosso irmão, ele é. Ele é. E assim, vamos verificar que essas pessoas que têm personalidade diferente à nossa e que por muitas vezes na casa espírita, no lar, no trabalho, na escola, nos criticam, falam mal, se queixam, elas sempre irão existir no nosso convívio, porque são colocadas pela espiritualidade superior para sabermos respeitar, porque para elas podemos também ser pessoas complicadas. Devemos pensar nisso, porque elas são o mostruário das nossas imperfeições, são as primeiras a mostrarem o nosso equívoco, aquela ação falha ou aquele pensamento errado. E se pararmos para analisar a crítica na sua real pureza, tirando às vezes as palavras rudes e grosseiras que são faladas, analisaremos o real sentido daquela crítica e verificaremos que, na maioria das vezes, estávamos errados, equivocados. E fazendo isso, retiraremos, assim como se faz a uma erva daninha, de pouco em pouco, aqueles nossos erros, aqueles nossos atos falhos de dentro do nosso ser. E esse é o real processo de reforma íntima. É assim que se busca a iluminação interior. E devemos também pensar, porque podemos estar pensando, mas eu sempre sou o acusado, eu nunca sou o acusador, que podemos estar nessas duas versões. Quantas vezes acusamos os outros só pelo pensamento? Quantas vezes criticamos aquele nosso irmão, principalmente na casa espírita, sem querer gerar uma briga, mas mentalmente o criticamos. Dizemos, essa pessoa está errada. Por que ela está errada? Será que sempre sou eu que sou o certo? Será que é assim que temos que ver as pessoas? Ninguém é melhor nem pior que o outro. Estamos no mesmo patamar evolutivo, em busca do aperfeiçoamento íntimo, em busca do aperfeiçoamento moral. E se pensarmos que podemos estar como acusado ou como acusador, verificaremos que temos que ponderar sempre as nossas ações, as nossas críticas, os nossos pensamentos, porque é sempre bom verificar e retirar daquela crítica, daquela outra pessoa, o lado positivo da coisa. Porque tudo na vida pode-se tirar o lado positivo. Por mais que seja difícil, mas pode-se tirar o lado positivo de uma situação equivocada. Assim, outro ponto importante nesse terceiro conselho é quando Santo Agostinho nos fala sobre os outros. Quem são esses outros? São os nossos amigos, os nossos familiares. E esses sim, nos mostram e nos aconselham, porque nos amam e querem o nosso bem. Para aqueles que acham que a mãe está irritando demais, que pegou no pé, porque mãe é isso, mãe é aquilo, vamos pensar que temos o dever de raciocinar, de ouvir, de pensar cada conselho que eles nos dão, porque fazem isso porque nos amam e querem o nosso bem. E não vamos fingir que engolimos aquela coisa e dizemos, tá, mãe, eu vou fazer. E sai com a cara emburrada do canto. Porque depois voltaremos a fazer. E aí, de novo, receberemos outra reclamação. Seja ela do pai, da mãe, do educador. Sejamos, então, pensando
e raciocinando nessa crítica, nesses conselhos que nos são dados. E devemos pensar, ouvir, raciocinar, porque gradualmente modificaremos essa ação, esse equívoco. Ninguém vai mudar, como eu já tinha dito, do dia para a noite. E aí, como também leu o nosso irmão, o nosso amigo Alex, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, não vou comentar mais, mas tem a frase mandando os espíritas prestarem um pouco mais de atenção. Por quê? Porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Só que esquecemos da segunda parte da frase que diz: e pelos seus esforços que emprega para domar suas más inclinações. Às vezes esquecemos que temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, e que esses esforços sejam reais, que paremos para analisar consciencialmente, através de perguntas, se pondo no lugar do outro, olhando primeiro para nossas imperfeições, verificaremos que esses esforços reais são a peça-chave para o progresso individual. E, por fim, o quarto e último conselho dado por Santo Agostinho nos diz que devemos formular a nós mesmos perguntas claras, precisas, e não tem mais em multiplicar essas perguntas. Assim como também fez Epicteto Alisandro, fez perguntas que tocou no seu íntimo, devemos fazer pergunta que toque no nosso íntimo. E Kardec comenta a resposta de Santo Agostinho sobre essas perguntas e diz que essas perguntas devem ser aquelas que não gerem dúvidas, que tenham como resposta um sim ou não, e não um meio termo. E assim saberemos a resposta, se estamos equivocados ou não. E para fazermos e seguirmos cada conselho que está na resposta de Santo Agostinho, devemos parar de usar as desculpas diárias de falta de tempo, cansaço, rotina pesada, universidade, casa, filho, e essas atribulações, elas só vão aumentando conforme o nosso amadurecimento pessoal. Porém, devemos pensar que Deus não dá a carga maior do que possamos carregar. Se temos todos esses trabalhos, é porque podemos sim fazê-lo e praticá-lo. Não reclamemos. Pior seria se nada tivéssemos. Assim pensando, os espíritas, eles são enfáticos em dizer, eles não mudam, e eles dizem claramente que sempre há e haverá tempo para o nosso progresso individual. Isso está bastante claro se pensarmos no nosso dia quanto tempo perdemos com futilidades, com pensamentos bestas, com atitudes supérfluas. Verificaremos que temos tempo para esse exame consciencial. E um grande método e um grande auxiliador nesse processo é o meditai e orai e vigiai. Ele deixará com que fiquemos sempre em sintonia com o Evangelho, em sintonia com os nossos guias. E a cada processo desse que será realizado, ficará mais fácil, ficará consciencialmente mais leve e mais bem digerível. Joana nos diz, em Vida Feliz, que sempre que possível, luariza-te com a oração. E em outra mensagem, ela nos diz que, num dia extenso, com 24 horas, reserva alguns minutos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Ela está em sintonia perfeita com Santo Agostinho, porque ela já sabe qual é o caminho da reforma íntima, da iluminação interior. Pensamos também qual é o nosso caminho, por onde devemos trilhar, por onde devemos seguir. De forma que devemos deixar bem claro na nossa mente
Quando devemos começar a fazer esse progresso individual? Quando adultos, quando idosos ou quando estivermos desencarnados? Porque é muito fácil assumir as nossas culpas quando estamos desencarnados. Mas devemos pensar que o tempo é agora. Não percamos mais tempo, pois é no agora que temos a certeza do nosso futuro. Em Contos e Apólogos, narra-se um conto, e eu vou fazer muito brevemente esse relato, também por Irmão X. O conto se chama Nos Domínios da Sombra. E conta-se que, certa noite, estavam todos os espíritos, aqueles ainda equivocados, que não entenderam não entenderam o modelo de Jesus como guia, e estavam querendo ter um modelo, ter uma sugestão de como iriam fazer para derrubar Jesus e o Espiritismo, já que cada dia mais a humanidade vinha buscando, vinha aclarando a mente com Jesus e com o Espiritismo. E eles, muito preocupados, foram e fizeram essa reunião. E conversaram, tiveram sugestões e outras sugestões, e perceberam, uma certa hora, que cada sugestão que era dada, existia um viés no bem, a qual solucionava. Até que um assessor do chefe disse assim: vamos dizer o seguinte, que Espiritismo e Jesus é o caminho a se seguir, que Deus existe, Jesus é o modelo e guia da humanidade, a alma é imortal, reencarnação existe, a justiça divina é indefectável, a oração é uma escada solar. O chefe, sem entender o que ele queria, disse, um tanto quanto assustado: o que pretendes com isso? E ele disse e continuou para o chefe: todas essas afirmações são um roteiro da luz interior. Porém, poderemos dizer que eles sempre terão o amanhã para fazer. Existirão outras e outras vidas. Existirão outros e outros momentos. Assim sendo, o chefe sorriu e concordou, dizendo assim: até que enfim temos uma solução para o nosso problema. Por isso, meus irmãos, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Todo dia podemos fazer, a todo momento podemos fazer esse exame consciencial. Porque, se assim não fizermos, deixaremos a vida nos levar como uma correnteza, sem esforço, sem trabalho, mas busquemos justamente o contrário, ir contra a correnteza da nossa preguiça, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, porque indo contra a nossa correnteza, das nossas imperfeições, nós comandaremos a nossa existência, seremos o timoneiro da nossa vida. E não titubeemos quando as dificuldades aparecerem, porque cada vez que nadamos mais contra a correnteza, as dificuldades aumentam, aparecem. Porém, o Pai maior, o Pai da vida, Ele nunca falha e Ele sempre está ao nosso lado. Por isso, podemos dizer assim: sejamos, através do processo da reforma íntima, na busca pela sua iluminação interior, pontos de luz no mundo, a qual sempre, sempre resplandecerá na terra. Obrigada.